Ele falou, eu já tenho 28 anos aqui na ISCO, vai fazer agora 28 anos, e eu sou biólogo molecular, né? Biólogo molecular é um biólogo que trabalha com moléculas, né? Se você mostrar uma formiga cabeluda para mim, falar que formiga é essa, eu não vou saber. Mas se você falar de DNA, RNA, esse negócio, tudo bem, é a minha área de atuação. E então a gente vai fazer uma aula aqui falando sobre desejo e espiritualidade, porque na contramão do que você vem aprendendo desde que você nasce, e o que a gente aprende desde que a gente nasce? Que felicidade é prazer. Nossa, o que não falta é filósofo por aí batendo nessa tecla. Olha, felicidade é prazer. Felicidade é prazer. Então, se você tem prazer, você está feliz. Uma vez eu dei uma palestra aqui perto, no Gazetão, e eu fui falar sobre cultura de paz, e depois de mim foi um filósofo até que famoso, o Cortella. Eu saí e ele entrou para falar. E quando ele começou a falar, ele falou exatamente isso. Felicidade é prazer. Então você tem momentos de prazer, então você tem aqueles momentos, são momentos de felicidade, e aí fica nessa coisa que a maioria dos filósofos materialistas ocidentais falam, e que você, desde pequeno, né, é condicionado, é formatado na sua cabeça esse raciocínio. Então, eu estou curtindo a vida, estou tendo prazer sensorial, desfrute sensorial, os estímulos são bacanas, são alegradores, então eu sou feliz. Só que Krishna na Bhagavad Gita, ele tem um momento que fala para Arjuna, né? Ele fala assim, a pessoa pode ser feliz mesmo estando diante das maiores agruras do mundo. Aí você fala, peraí, mas tem alguma coisa errada. Essa conta não está fechando. Como é que eu vou ser feliz se eu estou no meio de uma confusão, no meio de desgraças? Porque vida material é sofrimento. Porque há uma assimetria inequívoca no mundo material entre o bem e o mal. O bem, nosso bem é raro, o bem ele é fugidio, ele é duvidoso, mas o mal não, o mal é cristalino, ele é inequívoco, você não tem dúvidas dele. Se eu chegar aqui, você estava falando do Food for Life, por exemplo, né? Do Alimentos para a Vida. Eu vou tirar a máscara, tudo bem? Não? Tem que ficar com a máscara? Tá bom. Se eu chegar aqui e abrir a tua bolsa, arrancar teu dinheiro e sair correndo, você não tem dúvidas que eu fiz um mal, eu roubei você. Então não há dúvida. Agora, se eu chegar aqui e falar assim, olha, gente, eu estou precisando de doação para o Food for Life. Aí você abre a tua carteira e fala assim, está aqui. Aí depois você fica, mas será que ele vai usar esse dinheiro para o Food for Life? Ou será que ele, né, vai comprar uma mobília nova, vai viajar, vai assistir um filme, comprar uma pizza, sei lá. O bem é duvidoso. Você nunca tem muita certeza dele. Mas o mal, nossa. O mal, se eu der uma martelada no seu dedão, você não tem dúvida que aquilo é ruim. Mas se eu te fizer um bem, você vai ficar na dúvida se realmente é um bem. Esse cara está querendo me ajudar, está querendo me convencer para depois me dar um golpe, não sei o que lá. Você está entendendo? É sempre assim. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a questão do desejo, da espiritualidade, a gente vai entrar no coração desse assunto.
Porém, antes de começar, posso fazer um mantrinha, né? Isso aqui é só um diálogo pré-introdutório. Né? Vou fazer um pequeno mantra aqui de oferecimento dessa aula para toda a nossa tradição, para Deus, para o Senhor Supremo, para a Suprema Personalidade de Deus Krishna e para toda a nossa corrente de sucessão discipular e para o meu guru também. E aí a gente entra de cabeça. Om Agyanachimiramdasya Yana Shalakaya Chaturumilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtatam Yena Bhutale Swayarupakadamahyam Tadati Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Tam Sajivam Sadvaita Savadutta Parijana Samitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namashkute Tapta Kanchana Gaurange Shwera Vrindavaneshwari Vrishabhano Shutete Pranamami Haripriye Vanchakalpa Tarobhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom, então, como o tempo é exíguo, eu tenho esse assunto, gente, é um assunto que eu poderia me estender assim indefinidamente sobre ele, porque ele é de uma profundidade abismal e de uma extensão oceânica e poderíamos ficar aqui indefinidamente, mas eu vou ter que pegar um elefante e colocar dentro da caixa de fósforo, né? Então nós vamos só arranhar superficialmente o assunto, tá? Mas vai ficar aí, né, o estímulo para depois vocês irem atrás ou depois a gente ir conversando de alguma forma. E eu fiz até uma cola, que é para não perder os pontos mais importantes que eu não posso deixar de falar para vocês aqui hoje, né? Então a gente começa com a questão lembra que eu falei para vocês que vocês foram formatados a entender que o desejo que o prazer é felicidade e que isso só... E como é que você consegue isso? Né? Através do desejo. Você deseja uma coisa, essa coisa vai te dar prazer, né? E o prazer é dado como felicidade. Só que existe um equívoco existencial, porque essa premissa é uma premissa que parte, né, do ponto de vista de que você é o corpo. Você seria o corpo. Então aquilo que agrada o corpo é felicidade. Mas acontece que, do ponto de vista da nossa tradição védica, do ponto de vista transcendente, espiritual, não é assim. Eu vou fazer uma rápida exposição aqui da história, da saga da alma. Você imagina que a alma, nossa alma espiritual, que não é o nosso corpo físico,
dentro de você, vê se nós estamos olhando para o outro aqui, estava num mundo perfeito, num mundo original, sem dor, sem sofrimento, um lugar perfeito, né? Desfrutando da presença do Senhor. Você está sempre em consciência de Deus, sempre desfrutando doçuras com Deus, trocas amorosas. Mas, por algum motivo, você resolve vir para o mundo material. E você entra no mundo material. E quando você entra no mundo material, existe uma energia, que Krishna fala, essa é minha energia inferior. É Maya. E quando a alma, ela toma contato com Maya, acontecem umas coisas. Porque a alma, ela possui 3 atributos. Sati Ananda. Ela é plena, Sat, eternidade. Ela é plena de Chit, consciência, inteligência transcendente, conhecimento transcendental. Ela é plena. E ela é plena de Ananda. Ananda é felicidade. A alma naturalmente tem nela o atributo da felicidade. Porque na troca amorosa com o Senhor, essa Ananda é infinita. Acontece que quando você entra em contato com a energia material Maya, né, ocorre o condicionamento da alma. E essa energia vai fazer com que você se esqueça, fique alijado desses atributos. A primeira coisa que a energia material vai arrancar de você, assim, não é que vai tirar de você, vai condicionar em você, vai isolar em você e você não vai ter acesso mais, é a Ananda, é a felicidade. Primeira coisa. E aí forma uma camada porque aí formam-se 3 corpos. Eu esqueci de dizer que quando a alma entra em contato com a energia material, formam-se 3 corpos. Você tem o corpo original, que é Karana Sharira, que é a alma. E no contato com a energia material, você vai ter um corpo sutil, que é Sukshma Sharira. E um corpo grosseiro, né? Stula Sharira. E entre Sukshma Sharira e Stula Sharira, você vai ter 5 camadas, chamadas de koshas. E a primeira camada que vai formar nessa encontro aí da alma com a energia material vai ser essa que te arranca Ananda. Ela chama Ananda Maya Kosha. Você vai ficar isolada lá. A segunda coisa que a energia material vai condicionar em você, vai te tirar o acesso, é do conhecimento transcendental, do conhecimento absoluto. E vai formar Vijnana Maya Kosha. A terceira coisa, vai criar uma mente sutil, né, chamada Manomaya Kosha. E essa Manomaya Kosha, ela vai sofrendo transformações. Essa camada mental, cada vez que você nasce, morre, nasce de novo, ela renova e muda. E você perde a sensação de eternidade. Chit, Sat. Então, os 3 atributos da alma ficam, você esquece deles. Né? Aí essa mente sutil, dentro dela, vai se formar. Gente, isso daí é complicado, não vou me estender muito, vou apresentar rapidamente aqui. Tá? Forma um complexo chamado Antakarana, que ele se subdivide, né, em Manas, Buddhi, Ahankara, e tudo isso está numa substância mental sutil chamada Chitta. Né? São esses 4 princípios, que está tudo em Ananda Maya Kosha. Depois forma-se um outro corpo sutil, que é Prana Maya Kosha.
Vocês já devem ter ouvido falar de prana, corpo sutil. Sabe quando a pessoa fala de aura, quando a pessoa fala de chakra, meridianos de acupuntura? Vocês já ouviram falar disso? Acho que todo mundo aqui, acho que alguma coisa, sabe? Isso é Pranamaya Kosha. E por último, o mais grosseiro, é Annamaya Kosha. Anna significa grão, comida, corpo feito de comida. É esse corpo que nós estamos olhando um para os outros aqui. Annamaya Kosha. Acontece que a Annamaya Kosha, ela necessita constantemente ser reabastecida. Porque se não tiver comida, esse corpo já era. Se ele não for reabastecido diariamente, o tempo todo, né? O tempo todo que eu digo é o tempo todo mesmo. Prive-se de oxigênio por alguns minutos e você morrerá. Tem que ser reabastecido. Né? Prive-se de água por alguns dias, de comida, por exemplo, vai morrer. Né? Então as células vão se nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo o tempo todo. Né? Você vai tendo uma troca aí. Tudo isso necessita de... Então, o que acontece? Eu estou aqui falando com vocês, hoje é um dia de calor, né? Um dia quente. Eu vou falando, essa luz aqui, cada vez que eu falo, sai vapor da minha boca, aqui ninguém vê, né? Está saindo vapor, isso é meu corpo todo, aqui eu estou evaporando, estou transpirando. Estou perdendo líquidos o tempo todo, né? Daqui a pouco eu vou beber água de novo, porque quando chega a um certo nível de falta de água, os hormônios vão dar uma sinalizada para mim, meu cérebro, e isso surgirá na minha consciência como o desejo de beber água. Passado algumas horas aqui, a minha energia, o meu ATP vai cair. Eu vou precisar de mais ATP, adenosina trifosfato, né? Trifosfato e adenosina, que é a forma biológica de você produzir energia na célula. E isso advém da glicose, principalmente. Então, você precisa se alimentar. Então, quando chega a um nível de baixa glicose, isso vai, no meu cérebro, ser interpretado pela minha consciência como fome. Então, eu teria o desejo de comer. Então, o que se observa? Que os desejos materiais do corpo são na falta. Todo desejo surge da falta. E essa falta é essencial para o seu contato com o mundo exterior, o seu encontro com o mundo. Porque se vier a pergunta, né, o que te liga? O que é a primeira coisa que te liga com o mundo material que está aí fora? Você fala assim, os sentidos. Os sentidos me conectam com o mundo material. Não é verdade. Não é verdade, porque você imagine um recém-nascido que não sabe enxergar ainda, não sabe escutar. Ele não enxerga, ele não escuta, ele não faz nada, mas ele já tem o desejo da fome. Ele já tem o desejo da sede. E ele chora antes mesmo de saber enxergar, saber ouvir, saber qualquer outra coisa. Então, a primeira coisa que já te liga com o mundo, com a existência material, é o desejo. O desejo. Porque o corpo material precisa ser reabastecido a todo instante. Então, é sempre na falta. Então, falta água, eu sinto o desejo da sede. Falta comida, eu sinto. Falta glicose, eu sinto o desejo da fome. Falta ATP, falta... usei muito ATP também. Fico cansado, tenho que dormir, me vem o sono. E assim por diante. Então, o desejo, ele está sempre conectado com a falta. Os desejos materiais. Então, é aí que surge a primeira etapa do desejo. Os desejos estão conectados com a ideia de falta. Mas alguém poderá me interpelar e dizer, Mahesh, mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso, porque eu também quero ter
um carrão incremental, uma casa bonita, uma roupa com uma etiqueta de uma marca que vai fazer todo mundo ficar impressionado, né? Como é que eu consegui comprar aquilo? Coisas do tipo. Isso não tem nada a ver com falta de coisas do corpo, é verdade. Mas tem a ver com outro tipo de falta. Lembra que eu falei que a alma, quando entra no mundo material, ela se condiciona, se torna uma alma condicionada. Em Mano Maya Coxa, tem um negócio, eu falei aqui do Ahankara, isso chama falso ego, o falso eu, que surge aí no Mano Maya Coxa. Enquanto a alma é plena ela é Satchitananda, plena desses 3 atributos, a Ahankara não é pleno de nada. Quando você surge no mundo material, em Ahankara, você é um nada, é um vazio. É totalmente ignorante, né? Desventurado, né? Não sabe nada. E te vem aquelas grandes questionamentos. Da onde eu vim, quem sou eu, para onde eu vou, porque você está zerado. Né? Você foi completamente condicionado e perdeu os 3 atributos. Então o que acontece? A alma, ela é... E outra coisa, tudo que existe no mundo material, existe no mundo espiritual também. Só que lá é real, aqui é um reflexo pervertido. Isso aqui, gente, é um borrão do que é o mundo verdadeiro. Algum de vocês já jogou algum daqueles jogos modernos aí, tipo GTA, não sei o que lá? Você vê que lá tem um outro mundo que é um reflexo desse aqui. Só que lá é meio diferente as coisas. Né? Você pega a revista em quadrinho, um desenho animado, é um mundo ali que é uma representação grosseira, né, do que é o nosso mundo aqui real. Não é verdade? Da mesma forma, esse mundo material que nós estamos, né, essa Maya é uma grande matriz, né, que é um reflexo pervertido. Então tudo que tem aqui é igual que tem lá, só que de uma forma distorcida. E se aqui eu tenho um eu, né, material, é porque eu tenho um eu espiritual verdadeiro. O eu espiritual é pleno e o eu material vazio. É daí que surge a ideia de vaidade, de vanitas, aquilo que não é, aquilo que é o vazio. Né? Porque é a característica do falso ego, é ser vazio de conteúdo. Então, se ele não tem nada, mas ele se espelha, o falso ego se espelha no eu verdadeiro. O eu verdadeiro tem tudo. Então, para ele ser igual ao verdadeiro eu, o que ele precisa ter? Só tudo. Então, é por isso que a pessoa que se identifica muito com o falso ego, ela é um saco sem fundo. Você dá um domínio sobre uma cidade, ele quer sobre o país, depois quer sobre o continente, depois sobre o planeta, depois já está querendo Darth Vader, que é a galáxia toda, né? E não vai satisfazer, porque essas quantidades materiais não preenchem o vazio das qualidades espirituais, mas você projeta nisso, é uma caça sem fim. Então essa tua vontade de ficar pleno, de ficar impressionante, de ficar não sei o que lá, é porque o seu falso ego está tentando se espelhar no verdadeiro eu. E ele é o vazio. Então é tentar enxugar o gelo, é tentar limpar o carvão, né? É uma atividade sem fim. Então o que a gente percebe? Se a alma ela é plena, ela não possui desejos materiais, porque não tem nada a ver com falta. Ela é plena de eternidade, ela é plena de conhecimento e ela é plena de bem-aventurança. A alma tem outros tipos de desejos. São desejos na plenitude. Então, para que eles não se confundam, até em filosofia se costuma usar outro nome. Não se fala desejo, se fala vontade. Existe a vontade, existe o desejo.
O cara que é viciado em droga, um alcoólatra, ele sente o desejo do álcool. É visceral. E como é que, às vezes, eles conseguem superar o vício? Através da força de vontade. Só por hoje. Só por hoje. Então, dentro do indivíduo tem duas coisas conflitando. O desejo do álcool e a vontade de se afastar do álcool. A vontade não tem nada a ver com falta. Ela é uma decisão da alma que está em plenitude. Por isso, ela não precisa daquilo. Na medida que a pessoa vai se identificando com a alma, ela pode se libertando dos vícios. Simples assim. Porque a alma está em plenitude. E ela vai te dando o Shakti, força. E essa força é a força da vontade. Então você tem um lado seu, né, que vai ter desejos. E o outro lado que não vai querer ter desejos. Isso é interessante porque a alma experimenta vários tipos de corpos antes de chegar na forma humana. Mas Prabhupada, por exemplo, sempre fala isso. Somente na forma humana de vida nós conseguimos transcender, superar a luxúria. O que é luxúria? Luxúria é porque às vezes as pessoas acham que luxúria é sexo, né? Não, não é. Luxúria é a obsessão por satisfazer os desejos. Luxúria é a obsessão por satisfazer os desejos. Então, essa obsessão ela pode ser neutralizada somente na forma humana de vida. Na forma animal, jamais. E por que jamais? Porque o animal vive pelo instinto. O instinto, ele é todo humanas. Sabe na Maya Kosha, que eu falei que tem manas e buddhi? Manas é onde se encontra a parte cognitiva. Né? Você vai conhecer o mundo, o seu encontro com o mundo. São os sentimentos, os as sensações, prazer sensorial, é manas. Está tudo em manas. É uma longa história, não vou poder detalhar aqui. Né? Mas, então o que acontece? Os animais, eles têm essa parte de manas muito desenvolvida. E a parte de buddhi, que é a inteligência, que é uma ferramenta importantíssima para a gente. Né? No animal ela é diminuta, ela nunca supera o instinto. Ela sempre está dentro, circunscrita dentro do instinto. Agora no ser humano acontece uma coisa interessante, buddhi está fora do instinto. Enquanto o animal, por exemplo, eu sou biólogo, né? Eu estava falando da formiga, né? Você pega o formigueiro, você abre o formigueiro, você vai ver que tem a formiga que corta as folhas, né? A formiga cortadeira, tem a formiga soldado que toma conta, que não deixa o negócio ser atacado, tem a formiga que cuida dos ovos lá, tem a outra formiga que é a rainha que só põe ovos, tem a outra que é a agricultora, porque as formigas não comem as folhas, a formiga come o fungo que nasce nas folhas. Esse fungo tem formigas que cultivam, esse fungo são as agricultoras. Né? E é interessante, você vê as formigas todos ali, cada um fazendo sua função, mas você não vê o centro de treinamento de formigas. E por que não tem um centro de treinamento de formiga? Porque a formiga faz conforme o instinto. Agora, e o ser humano? O ser humano, o instinto conta assim nele? Não, jamais. Você nasce aqui, você não sabe para que lado que você corre. Como é que era uma casinha de abelha 1000 anos antes das pirâmides serem construídas? Era um hexágono de cera? Sim. Na época que as pirâmides foram construídas, como era a casinha da abelha? Um hexágono de cera? Sim. Como é hoje em dia? Um hexágono de cera. Como será daqui 1000 anos? Um hexágono de cera. Por quê? Porque ela não define nada, ela não cria, ela não inova, ela não tem originalidade, ela vive no instinto e não possui uma coisa importantíssima, a liberdade.
Coisas e animais não possuem liberdade. Por exemplo, esse óculos aqui em cima, por que ele está parado aqui? Porque ele deseja? Ou simplesmente porque a soma de todas as forças externas a ele estão atuando igual a zero? É igual a zero. E quando é que ele se movimenta? Quando a soma não for zero. Mas é ele que quis? Não. Ele possui liberdade? Não. E os animais possuem liberdade? Não. A abelha vai fazer a casa sempre igual, a aranha sempre a casa igual, o comportamento será sempre o mesmo. Tem animais mais evoluídos têm pequenas decisões assim que eles podem tomar, mas são muito superficiais. Por exemplo, o animal quer caçar o outro para pegar comida, ele pode querer ir por aqui ou por ali, né? É a decisão dele. Mas é tudo circunscrito dentro do instinto. E você? Você não. Você vai morar na rua, você constrói uma casa, derruba, faz outra, você faz um puxadinho, você muda os móveis de lugar a cada 3 meses, né? Pinta a casa do jeito que você quer. Você não está limitado a nada. Você possui um certo grau de liberdade, de arbítrio. Não é livre-arbítrio. Assim, no senso comum as pessoas dizem livre-arbítrio. No senso comum, filosoficamente, isso não cai bem. Fica meio atravessado, porque você não é livre para arbitrar. Se eu tivesse livre-arbítrio, eu sairia voando daqui agora mesmo. Eu quero voar, eu vou sair voando. Eu tenho livre-arbítrio. Não tenho, eu sou condicionado. O meu arbítrio é condicionadíssimo. Então eu não posso sair voando, eu não posso fazer um monte de coisa. Então, dentro daquilo que eu posso, eu faço alguma coisa. Então eu tenho arbítrio, nunca livre-arbítrio. Né? Então eu posso arbitrar. Animais e coisas não arbitram. Então você pode fazer escolhas no mundo. E escolher, gente, é uma atividade da razão. É uma atividade de Buddhi. Por quê? Digamos que eu tenha um problema e 5 possíveis resoluções para esse problema. Mas somente uma dessas alternativas eu vou poder escolher. Então o que eu faço para saber qual que é? Eu tenho que avaliar. Com o quê? Com a razão, com a inteligência, com o Buddhi. Buddhi é aquilo que os filósofos chamam de razão. Então eu uso a razão para avaliar. Né? E aí, eu tenho que avaliar uma por uma. E o que é escolher? Escolher é identificar a alternativa de maior valor. De novo, escolher é identificar a alternativa de maior valor. Então, quando eu faço uma escolha, eu identifico aquela que eu acho que é de maior valor e utilizo ela para resolver o problema. Só que eu tenho certeza que eu estou certo? Nem sempre. Quase nunca. Então surge a ansiedade, a dúvida. A ansiedade te acompanhará. Porque a vida humana, ela não tem uma receita pronta. Você vai ter que usar a tua Buddhi para fazer isso. E o que acontece? A sociedade aí de fora diz que o desejo é maravilhoso. Porque através do desejo você tem prazer, e o prazer é felicidade. Só que nós entendemos que a felicidade é um atributo da alma espiritual. Já está em você. Só que está condicionado por Maya. E o que eles chamam de felicidade é o prazer sensorial. E isso na vida de cada um, é muito frustrante. Porque ninguém quer ter prazer agora e não ter prazer daqui a pouco. Todos nós queremos prazer sempre. Nós queremos prazer infinito, absoluto. Só que eu tenho uma triste notícia: no mundo material não existe nada infinito. No mundo material tudo é finito. Mas como assim tudo é finito? Não é possível. O cosmos,
espaço sideral infinito. Será? Vai conversar com um astrônomo aí. Eles acreditam que o mundo está expandindo. Se o mundo está expandindo, se o universo está expandindo, é porque no passado ele era cada vez menor. Então ele possui um limite, sim. Então ele é sim, é limitado. E no mundo microcósmico lá, da quanta, teoria quântico, né? Sabe o que chama quanta? Quanta significa uma quantidade limitada de energia. A energia ela não flui direto. Ela flui por pacotinhos limitados, chamados de quanta, né? E é daí que vem o termo física quântica. Então você vê que tudo é limitado. E você percebe isso no seu dia a dia. Quando você está com muita fome e o Prabhu me traz aí uma cesta cheia de cachori, eu adoro cachori. Cachori para quem não sabe, é um tipo de um bolinho, né? Um bolinho aqui, né? Sei lá, um pastelzinho. É um pastelzinho redondinho, né? Cheio de coisa. É muito saboroso, muito bom. Ele me traz uma pilha de cachores e eu estou com muita fome. E é interessante vocês perceberem isso. E na hora que eu estou com aquela fome, eu pego o primeiro cachorro e aí eu como o cachorro. Nossa, é um encontro maravilhoso. Né? É incrível a sensação de prazer. Nossa, maravilhoso. Poxa, foi tão bom que eu quero de novo. Eu vou para o segundo. O segundo, você vai perceber que já não é tão gostoso como o primeiro. O terceiro já é bem menos gostoso. O quarto já é mais ou menos. O quinto vai descer quadrado. Né? E o 50º é a morte. Se você não parar de comer, você vai morrer. Vai chegar um ponto que você não vai querer nem olhar mais para o cachorro. Porque aquilo que era a fonte do prazer se torna a fonte do asco. Inverte. Então isso aqui não dá mais. Parou de me dar prazer. Aí eu vou beber. Aí é a mesma coisa. Eu começo a beber, chega não aguento mais. E como diz o ditado em filosofia, o animal satisfeito, ele dorme, né? Comeu, bebeu, deu sono, aí você dorme, porque o dormir vai dar prazer. Mas você não consegue dormir infinitamente. Chega uma hora que você acorda. E é muito ruim você ficar na cama quando você não está com sono. É desprazeroso. E assim você vai buscando o prazer infinito em coisas finitas. Essa conta não fecha nunca. E a frustração vem. Aí enquanto você é pobre, tá, mora no subúrbio, você pensa, não, eu estou me ferrando hoje porque eu sou pobre. Mas na hora que eu estiver rico, tiver com tudo, aí eu vou voar abaixo. A minha vida vai ser legal. A minha vida vai ser, tal. E às vezes dá não sei se sorte ou azar, o cara fica rico, famoso, vira um popstar, um astro de cinema hollywoodiano, super famoso, milionário, multimilionário, podendo ter acesso a todos os tipos de prazeres materiais, e muitos deles chegam lá e a frustração se torna insuportável, porque ele já tem tudo que ele achava que precisava para ser feliz, mas a conta não continua não fechando. E muitos acabam dando conta da própria vida. O suicídio ocorre muito mais em países ricos do que em países pobres. Porque no país pobre o cara ainda acha que é por falta de dinheiro, falta de condições materiais. Agora no país rico o cara sabe como é isso. E aí a alma sai procurando. Então a sociedade te ensinou. Para você ser feliz você tem que ter estímulo sensorial. Para ter prazer, e prazer é felicidade. Só que a forma humana de vida não é vocacionada ao desfrute dos sentidos. Simples assim. A forma animal, essa sim, é perfeita para o desfrute dos sentidos. Nossa, o animal, eu como biólogo posso afirmar isso para vocês.
O animal tem terminações nervosas por toda a pele, muito mais que a gente. Ele tem terminações no olfato, no ouvido, no visual. Nossa, muito mais do que a gente. E então ele desfruta as sensações muito mais do que a gente. Você já viu um cachorro na rua? Ele sai cheirando as coisas e acha aquilo incrível. Ele fica curtindo aquele cheiro. Assim, você não entende por que esse cara tanto cheira. É porque você não cheira igual. Não é verdade? Dizem que ele está lendo o jornal diário, né, conforme ele está cheirando na rua. Né? Ele sabe outro cachorro que passou, quem está ali, o que está acontecendo e tal. É informação para ele. O animal pode fazer tudo que você faz muito melhor. Né? Questão sexual, questão de qualquer coisa. E a forma humana? Por que ela não é destinada ao gozo dos sentidos? Porque ela possui búde desenvolvida. E a razão dificulta o gozo dos sentidos. A razão dificulta o gozo dos sentidos. Porque você não se permite fazer um monte de coisa. Por quê? Porque a tua razão não deixa. Se você for colocar na balança tudo o que você se permite e o que você não se permite, você vai ver que o que você se permite é quase nada. Simples assim. Quantas vezes eu saía da faculdade morto de fome, o dinheiro contado para pegar um metrô e o ônibus, e passava na frente da barraca lá de pastel, não sei o que lá, eu olhava o pastel, olhava o dinheiro, olhava o pastel. Eu como pastel e vou embora para casa a pé e chego amanhã, 6 horas da manhã em casa. Ou então eu passo fome e pego o metrô e chego lá em casa. Então eu posso fazer uma coisa que os animais não podem fazer. Eu posso decidir na contramão do desejo. Todos nós podemos decidir na contramão do desejo. Os animais jamais. O animal não decide nunca na contramão do desejo. Se o animal, por exemplo, você pega um leão, que está aí mais de 10 dias sem comer, porque isso é muito comum entre os leões, passar mais de 10 dias de fome. Está assim, louco de fome. E você pega um pedaço de carne ensanguentada e põe na frente dele. Se ele estiver saudável, estiver tudo bem, qual a única coisa que ele poderia fazer? Comer. Mais nada. Mais nada. Agora, você pega um devota, dia de Ekadesh. A barriga ronca. O desejo está ali gritando, as células estão gritando dentro de você. E você vê um prato de comida na tua frente. O que você faz? Vou refletir sobre o meu desejo. Vou refletir sobre os desejos. Aí eu me debruço sobre o meu desejo. Vem cá, eu estou com vontade de... É a fim de comer? É isso aí. Tem cereal? Tem leguminosa? Está oferecido para Cristo? É meu? É para mim? Aí você passa por um escrutínio o negócio. E depois de passar por uma série de questionamentos sobre o desejo, você se permite ou não tomar a praçada. O animal nunca. O animal, o desejo flui, porque se tem um ser que pode sentir, desejar muito e não ter inteligência para trabalhar, é o animal. E quando é que o ser humano desfruta dos sentidos à vontade? Quando? Quando chega sexta-feira, depois do trabalho, ele fala, pessoal, vamos para o boteco da esquina. Vamos relaxar. E chega lá e tem uma coisa muito importante que não pode faltar nunca: o álcool.
Aí todos têm que tomar o álcool. Porque o álcool vai diminuir a sua capacidade pensante. E quando você reduz a capacidade pensante, o que acontece com os desejos? Flui como no animal. Aí nesse momento você se animaliza. Né? O desejo flui, você não pensa. Curte muito. É por isso que o álcool está sempre associado com esses momentos de desfrute. Isso você é condicionado a ter uma vida simplesmente animal. Porque qual que é a preocupação do animal? Comer, dormir, acasalar e defender-se. Maximizar o prazer, minimizar a dor. Feito isso, a vida do animal está tranquila. O gato comeu, bebeu, né? Teve sexo, dormiu. Nossa, está resolvida a vida dele. A tua, não. Não, porque você não pode comer a toda hora, você tem condições, às vezes pode, às vezes não pode, vem outras coisas na sua cabeça. Por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu estou aqui nesse mundo? Né? Porque, enfim, tem um monte de outras coisas. Não é assim. Não flui assim para você. Então, você é condicionado através da sociedade a ter uma vida animal. Achar que o prazer é a felicidade. Quando a felicidade é algo da alma. E você achar que você é o corpo. Então você vê, né, um cara totalmente materialista. Come, bebe, dorme e acasala, igual os animais, só que de uma forma sofisticada. Né? Você passa aqui na Avenida Paulista, na hora do almoço, umas 6 horas da tarde, você vai ver aquele cara com terno italiano, uma pastinha 007, né, caneta Montblanc no bolso, né? Sapato de cromo alemão. Você vai ver que aquele cara que está preocupado só com a vida material, comer, beber, acasalar e defender-se, apesar de tudo aquilo, ele leva uma vida muito parecida com a vida de uma capivara. Muito parecida. E o que nos distingue é a capacidade de refletir. É a capacidade de você entender. Porque enquanto você tem as grandes perguntas para responder, né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Né? E afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? São grandes perguntas. Na natureza não tem nada à toa. E as coisas, elas podem ser, você tem uma ideia para que elas servem no universo. Qual a sua finalidade? Quando você percebe os seus atributos destacados. Você vê um peixe, você vê que ele tem uma hidrodinâmica, ele tem aquele negocinho, a nadadeira, não sei o que lá. Os atributos destacados deles indicam que ele serve para quê? Para nadar. E no ser humano, qual é o atributo mais destacado do ser humano? É a busca por prazer? Não, é pensar. Em sânscrito, a palavra para humano é manu. Manu significa aquele que consegue transcender manas. Manos. Esse mano é de manas. Manas é o desejo. Aquele que pode transcender manas. Manu. Manusha é a humanidade em sânscrito. E é interessante porque a forma humana de vida é destinada a superar os desejos, como o Prabhupada sempre fala, por causa disso, porque através de desenvolver Buddhi, você pode adquirir, se descolar da natureza material. E você pode aflorar a tua alma espiritual, através de práticas espirituais. E através de aprendizado, através de filosofia. Não filosofia materialista, porque a filosofia materialista
ela fica patinando. Porque a alma condicionada, a alma quando vem para esse mundo material, ela sofre de 4 defeitos. Ela erra, ela tem os sentidos materiais limitados, tem tendência a enganar e ser enganado, e por causa dessas 3 coisas ela tem 4 defeitos, que é estar sempre em ilusão. Pô, se a gente está sempre em ilusão, sabe? Por mais que o cara seja genial, ele não sabe, o que ele chama de realidade não é a realidade, é apenas o que ele acha que é a realidade. Isso é tão louco, a ignorância nossa aqui é tão grande, gente, é tão grande, que eu posso afirmar para vocês que eu não sei nem se vocês existem de verdade. Eu gosto de acreditar que vocês estejam aí, mas eu não tenho certeza absoluta. Eu sou uma ilha afetiva. Talvez vocês sejam apenas delírios dos meus sentidos doentes por Maia. Não sei. Vocês entendem como o negócio é complicado? E aí você pega 3, 4 caras aí que se acha muito inteligente e começa a falar coisas até interessantes, mas eles estão mergulhados nessa ignorância também. Então eles também estão perdidos. Tem alguns deles que ainda falam, olha, eu não sei, eu sou meio louco, hein? Me siga aqui. O negócio que tem, é tipo Nietzsche, né? Nietzsche chegou a falar isso. Não me sigam, hein? Não me sigam. Então, para você poder entender esse mundo material, né, o que acontece? Krishna ele quebra o nosso galho. Krishna quebra o nosso galho. E vem para esse mundo material. Ou então manda uma alma liberada. O que é uma alma liberada? É uma alma que não está condicionada. Ela não sofre dos 4 defeitos. Ela não erra, não tem os sentidos dela são transcendentais, não são materiais limitados aos sentidos materiais limitados. Ela não tem tendência a enganar e ser enganada, e por isso mesmo não está em ilusão. Então essas almas liberadas, elas podem explicar coisas que não podem ser explicadas por outra pessoa. Eu gosto de usar um exemplo. Você pega o Cebolinha e a Mônica. Sabe o desenho da Mônica? Você já assistiu o desenho animado da Mônica? Aí você imagina que a Mônica chega para o Cebolinha e faz a seguinte pergunta. Mônica, será que existe alguém que fez esse desenho? Será que alguém criou isso aqui? Dizem até que chama Maurício de Souza. Será que existe esse cara? Eu falei, não sei, olha, Mônica, eu te dou uma ideia. Vamos no laboratório de desenho mais avançado que existe. Aí eles vão dentro do desenho, né, no laboratório mais avançado. Pegam os equipamentos, aceleradores de partículas de desenho mais avançados. Microscópios eletrônicos, satélites, telescópios mais invocados, todos de desenho. Para tentar descobrir o Maurício de Souza. Existe a mais diminuta possibilidade, através dos equipamentos de desenho, de descobrir o Maurício de Souza que não está no papel? Nenhuma. Então eles não têm como descobrir o Maurício de Souza. Mas o Maurício de Souza pode quebrar o galho deles. O Maurício de Souza pode pegar a caneta e se desenhar no desenho. Aí ele faz o avatar dele no desenho. Faz o avatar dele no desenho, olha só que coisa. E aí ele chega para o Mônica e para o Cebolinha e fala, Mônica, sabe o que é? Sou eu. Eu que creio. Você é? Eu que creio tudo. E por que tem esse mundo? Esse mundo aqui que você está é apenas um reflexo distorcido de uma outra realidade que está fora. Que é o mundo que eu vivo. Esse aqui é uma realidade distorcida, né? E ele existe para entreter as pessoas aqui no mundo. Eles teriam como saber isso? Jamais. Mas como eles consultaram uma fonte transcendente, puderam saber a informação verdadeira. Agora, se consultasse qualquer outra pessoa dentro do desenho, jamais. Poderiam ter ideias mirabolantes, mas jamais alcançariam esse entendimento. Então, o Krishna vem e nos mostra a filosofia transcendental,
E o que é filosofar nesse contexto? Filosofar é pensar melhor para viver melhor. Filosofar é pensar melhor para viver melhor. E é interessante porque, através da possibilidade de você agir na contramão do desejo, que é o primeiro passo da liberdade, é o primeiro passo da liberdade, a liberdade diminuta, é o arbítrio. É o primeiro grau de liberdade que você experimenta. Né? É poder, vem o desejo, você reflete sobre o desejo. Se ele estiver de acordo com o que você acha, coincidir com o que você pensa, você permite que ele seja realizado. Agora, caso haja uma discrepância, não. Essa reflexão, né? Essa capacidade de definir o que você vai fazer. E através de você sofisticar essa capacidade, você vai criar um negócio chamado caráter. O que é o caráter? O caráter é desenvolver aquilo que se chamam de virtudes morais. E o que são virtudes morais? Vamos dizer aqui que eu vejo uma pessoa dando comida para o outro ali, falo, nossa, que lindo aquilo. O cara, ele está sendo, como é que fala? Quando a pessoa distribui as coisas, compaixão, possui compaixão. O cara levou um chute e deixou para lá, ele perdoou, ele foi tolerante. Não é assim? Sabe? Então você pega todas essas qualidades que no senso comum as pessoas chamam de, olha, o perdão é um sentimento tão bonito. A compaixão é um sentimento tão bonito. Só que está errado. Porque as virtudes morais, elas não são sentimentos. Elas são definidas pela razão. Quando você perdoa alguém, não é um sentimento que vem em você. É uma conclusão que você tira. Se eu estou aqui, o Govinda está passando aqui, pisa no meu pé. Com tudo. A minha unha está encravada. Aquela dor absurda. Me vem em seguida o ódio. Aí eu olho para o Govinda e reflito sobre o desejo. Peraí, o Govinda sempre foi legal comigo. O Govinda é uma pessoa dócil, uma pessoa justa. Claro que ele não fez por querer. Né? Até eu poderia ter feito isso. E você começa a refletir. E aí você aguenta aquilo. Você supera aquilo. Você transcende aquilo por causa da reflexão. E você perdoa. É um processo de reflexão. Compaixão. O que significa a palavra paixão? É quando alguém gosta de outra pessoa. Não. Paixão significa sofrimento. O filme A Paixão de Cristo. Vocês já assistiram o filme A Paixão de Cristo? Jesus se apaixonou por uma menina? Não. Ele sofreu, foi crucificado. Por isso chama A Paixão de Cristo. Paixão significa sofrimento. Modo da paixão, modo do sofrimento. Então, a compaixão. Eu vejo a outra pessoa sofrendo. Eu nunca nem vi aquela pessoa. Eu não sinto o menor amor por ela. Vi agora.
Mas me incomoda ver ela sofrendo. Por quê? Porque eu reflito. Eu faço uma analogia. Se eu passo por aquilo, eu me sinto muito mal e eu sei como é que é aquilo. Então, eu vou fazer algo para que ele não sinta aquilo. Porque eu sei que isso é ruim. E eu vou lá e ajudo o cara por compaixão. Porque com significa junto. Eu estou sofrendo junto. Compaixão é sofrer junto. Então eu não quero mais que ele sofra, porque eu também não vou sofrer. Se eu ver ele legal, eu vou ficar legal também. E aí você ajuda. E todas as virtudes morais são definidas pela razão, não são sentimentos. A pessoa que desenvolve virtudes morais não é uma pessoa sentimentalista. É uma pessoa reflexiva e filosófica. O sentimentalista é justamente o contrário. É o cara que não tem papas na língua, que atropela todo mundo, não tô nem aí. A sua opinião é só tua, não é minha. Não quero nem saber de você, eu sou mais eu. É o falso ego gritando o tempo todo. Mas a reflexão, a vida reflexiva, a vida filosófica, te desenvolve as qualidades morais, as virtudes morais. Por isso que na educação você educa seus filhos para superar. Porque a criança vai ser, se você não fizer isso, ela vai ser uma mimadona. Ela chega no supermercado, ela se joga no chão porque quer o sorvete, você não tem o dinheiro, ela se mata, grita, faz chantagem. A família se torna vítima, né, dos caprichos sentimentalistas da criança. Por quê? Porque os pais não desenvolveram o caráter da criança. E o que é o desenvolver o caráter? É justamente desenvolver as virtudes morais que vêm através da reflexão. Não é deixar um mimado, tudo que ele tem vontade você satisfaz, né? A pessoa se torna uma despreparada para o mundo. Não consegue conviver em sociedade. Por quê? Para o convívio em sociedade você precisa de ética. E o que é ética? A ética é a reflexão sobre a melhor forma de se conviver. Se eu sou um mimadão, um cara que não estou nem aí, eu sou mais eu, a tua opinião é só tua, eu não tenho ética nenhuma. Eu não estou pronto para viver em sociedade. Vocês não sei se me acompanham, Então é extremamente importante. Já está na hora? Deixa eu concluindo aqui então. Então, gente, é por isso que a gente tem que desenvolver o que em sânscrito se chama tapasya, que é a força de vontade. Para desenvolver, como eu falei para vocês, eu estou tentando colocar um elefante dentro da caixinha de fósforo. Né? Eu falei que eu iria arranhar superficialmente esse assunto hoje. Ele é extremamente profundo, mas é extremamente importante entender. Então, gente, vou chegar no ponto culminante dessa aula aqui já. Então, se não é o gozo dos sentidos, é o que então para a vida do ser humano? O que nos atributos humanos, dentro de todos os atributos humanos, qual atributo humano que é bom em si mesmo? Alguém poderá dizer, vamos tentar aqui, a beleza. A beleza é um atributo humano. Ela é boa em si mesmo? Não, porque eu posso usar a beleza para um monte de besteira. Uma pessoa extremamente bela normalmente é uma pessoa cruel, que usa da sua beleza para como é que se diz, seduzir as pessoas, depois usa e abandona. Muito comum isso. Então, se não é a beleza, talvez a riqueza. Eu ser rico. Nossa, eu posso usar o dinheiro para fazer um monte de coisa errada. A força física, a mesma coisa. A inteligência também. Eu posso usar a inteligência para inspirada no falso ego. Porque a inteligência ela pode ser inspirada na alma espiritual ou inspiração no falso ego. Quando é para inspiração pelo falso ego, você vê esse mundo que está aí altamente tecnológico para destruir a felicidade. Parece que esse monte de prazer sensorial vai destruir a felicidade. Parece uma contradição, mas é isso que vai acontecer, é isso que acontece.
então não é a força, não é a beleza, não é a riqueza. Então, o que é? É a consciência de Cristo. Por que a consciência de Krishna? A consciência de Krishna é o despertar da alma que está dentro de você. Porque você acha que você é os corpos, melhor dizendo. Mas na medida em que você floresce a alma, os 3 atributos da alma florescem juntos. Sat, Chit, Ananda. A sensação de eternidade te vem. Você sabe que você não vai morrer. O conhecimento começa a florar na tua cabeça. Você começa a enxergar, entender. E o entendimento das coisas. O entendimento transcendental. E o mais legal de tudo, Ananda. Porque conforme você vai desenvolvendo espiritualidade, você vai desenvolvendo relacionamento com Deus. Isso é uma quantidade de prazer tão absurdamente grande que todas as outras coisas se tornam obscuras, se tornam sem graça, sabe? E você as renuncia porque você achou algo muito melhor. Então a consciência de Krishna é a única coisa que é boa em si mesmo. Porque a beleza que tiver por trás da consciência de Krishna será uma beleza boa. A inteligência que tiver por trás a consciência de Krishna será uma inteligência maravilhosa. A força que tiver a consciência de Krishna por trás será uma força do bem. E assim por diante. Então, esse exercício de aflorar a alma é através das práticas de Bhakti. Os 9 processos, que eu não vou poder falar aqui hoje. Mas, em suma, gente, invistam no crescimento interior. Em aflorar a alma, o seu verdadeiro eu. Olha, para finalizar, vou pegar aqui um verso de Krishna, que ele vai falar sobre isso. O 2,55. Olha aqui, capítulo 2, verso 55 do Bhagavad Gita. Olha o que Krishna fala. A suprema personalidade de Deus disse: ó Partha, quando alguém desiste de todas as variedades de desejos para o prazer dos sentidos, que surgem da trama mental, e quando a sua mente, assim purificada, encontra satisfação apenas no eu, então se diz que ele está em consciência transcendental pura. Eu acho que Krishna resumiu tudo que nós falamos aqui nesse verso. Então, só para agora, né? Quem acha que sabe tudo, e que por isso mesmo não precisa fazer perguntas, é porque está muito mal informado. Aquele que já acha que já sabe tudo, e que por isso mesmo não precisa fazer perguntas, é porque está muito mal informado. Agora me dirijo a vocês. Alguma pergunta? Pois não, diga. O amor, ele é uma potência da alma ou... Como é que é? O amor. O amor. Você falou de separação, né? De alma e de corpo, né? Da paixão. Sim. O amor? O amor, no caso, ele é uma potência da alma ou é do corpo? Essa pergunta é uma pergunta maravilhosa. Claro que eu ia requerer 2 horas, pelo menos, para respondê-la devidamente, mas eu vou só dizer aqui uma coisa. O amor, essa palavra existe em português. Em sânscrito não tem essa palavra amor. Você tem 2 palavras que você pode traduzir como amor. Kama e prema. Kama é o amor material, dos corpos materiais sutis e densos.
E prema é o amor transcendental, Ananda. Lembra quando eu falei dos cachorros? Aquilo é amor material. E aí é gozado porque na filosofia ocidental é assim. Você pega o pensador mais famoso que existe no mundo, ocidental principalmente. Quem que é? Platão. É o cara que mais influenciou todas as mentes do mundo. Viveu 450 a.C. Ele escreveu um negócio chamado o Banquete. E nesse livro, o Banquete, ele fala o que é o amor na visão dele. Que ele traduz a palavra amor pela palavra eros. E ele põe lá, amor é desejo. Bom, na linha seguinte, desejo é a falta. Lembra que a gente falou aqui da falta? E ele concluiu isso sozinho, né? Desejo é a falta. Eros é desejo. E eros é a falta. Todo amor na falta é um amor erótico. É o amor erótico. É o amor pelo que você não tem. Aí quando você tem, você não quer mais. É bem o amor de hoje em dia, dos casais aí, erótico, por causa da televisão, por causa da cultura ocidental, da cultura materialista. O casamento hoje vem com prazo de validade, né? Porque é um amor erótico. É um amor que você quer enquanto você não tem. Aqui na hora que tem, já encheu o picoado, né? O primeiro ano é maravilha, o segundo ano empurra com a barriga, o terceiro ano já é hora de fazer as malas, né? E partir para outra, porque já não preenche mais. Esse é o amor erótico. Ele teve um aluno que escreveu uma outra coisa, né? Platão teve um aluno famoso chamado Aristóteles, e escreveu sobre filia, porque ele discordou do mestre dele. Ele falou, não pode ser isso, mestre, porque eu posso ter amor pelo aquilo que eu já tenho, amor pela minha casa, amor pelos meus filhos, amor pelo que eu já tenho, e isso não é eros, ele chamou de filia. Então é amor pelo que você já tem. Mas também que é um amor frustrante do mesmo jeito. Porque os filhos vão morrer um dia. Ou você morrerá antes que os filhos. A casa vai se deteriorar. Você não a terá para sempre. Tudo que você acha que você vai ter, você não vai ter por muito tempo. Então ele também é super frustrante. Porque é material. E tudo que existe no mundo material é finito. Não dura para sempre. É a impermanência constante. Então você tem aí o amor filia, o amor eros, tudo isso é kama. Agora o amor transcendental, o amor verdadeiro é prema. E em grego os caras traduzem essa ideia como ágape. Só Deus é o objeto desse amor? Sim, exatamente. Então você pega um texto grego, por exemplo, do Novo Testamento. É em grego. E você vê lá quando Jesus ensina o amor a Deus, quando ele fala de amor a Deus, a palavra amor aparece como ágape. É o amor transcendental. Então você não tem que misturar o conceito de amor material com o amor transcendental. Eu costumo dar uma aula de 4 horas só sobre esse tema. Quem sabe algum dia vai rolar aqui. E aí a gente pode conversar. Muito legal esse ponto. Porque isso daí são peças do quebra-cabeça. Entender o que é felicidade. Porque o que te vendem aí fora é tudo equivocado. Os caras falam que o sentimentalismo é lindo. Não, mas você está sendo racional demais, você é frio, Não. É justamente o contrário. A pessoa sentimentalista, ela não tem um caráter feito. Ela é um mau caráter. Ela possui uma falta de caráter. Aquela pessoa que fala assim, nossa, a pessoa tem um caráter forte. Não tem um caráter forte, é um mimadão. É uma criança num corpo de adulto. Não consegue ser contrariado, que ele se joga no chão, esperneia, quer bater. Você está entendendo?
E justamente é a pessoa temperamental. Então existe a pessoa de caráter e a pessoa temperamental. O de caráter é o pensamento filosófico. Bom, pessoal, eu agradeço imensamente. Eu queria falar um monte de outras coisas, não vai ser possível, mas espero que vocês tenham gostado, espero ter atendido as expectativas. E, então eu vou encerrar por aqui. Prabhu, o Govinda está aí? Chama ele. Posso fazer um comentário enquanto Sim, pois não, pode fazer. Tem uma frase de um filósofo que chama Tagore, que ele fala assim: Ravindranath. sonhei e vi que o mundo era alegria, despertei e vi que o mundo era serviço, servi e vi que o serviço era alegria. Então, entrando nesse papo aí que ele falou, sobre o desfrute, né, sobre a busca pela felicidade da alma. Então, quando a gente entra nesse caminho da consciência de Krishna, a gente começa a desfrutar da verdadeira felicidade, que é Ananda, né, como ele disse, e do verdadeiro prazer espiritual, que é Rama, que é um dos nomes que tem no Mahamantra. Então, um sintoma assim da alma que está plena de Ananda, de prazer, é o serviço devocional a Deus, né? Querer servir outras pessoas. Então é isso, só para complementar que ele perguntou sobre o amor, né? Muito legal. Bhakti Yoga, essa palavra é serviço devocional, também é uma extensão. Muito legal que ela falou. É uma extensão de amor, assim, né? Porque para despertar a alma, nada melhor que o Mahamantra. Como ela falou, a palavra Krishna significa aquele que é totalmente atraente. E por que ele é totalmente atraente? Porque ele é a fonte de todo prazer, Rama. E nós lembra que eu falei que a gente busca o prazer infinito? E o mundo está o prazer finito? Então nós temos uma fome que não é desse mundo, é uma fome de Rama, de Deus, que é a fonte de todo prazer. E o que acontece? Quando você fala os santos nomes, né, o nome de Deus é transcendente. Enquanto as coisas materiais, não existe um descompasso entre o nome e a coisa. Você compra um abacaxi, põe o abacaxi na fruteira. Como é que é o abacaxi? Uma fruta amarela com um negócio verde, com as folhas verdes, cortante, seco, seca. Passa um dia, ela está lá. 2 dias, ela começa a ficar escura. Você chama ainda de abacaxi. Dali 4 dias, ela está muito preta, escorrendo, pingando. Você chama o que é aquilo? De abacaxi. Passa um mês. Está um negócio preto, assim, gelatinoso, fétido. E você continua chamando aquilo de abacaxi. A coisa já não é mais a mesma. O nome, sim. Agora, no conceito transcendente, o nome e a coisa são a mesma coisa. Não há diferença entre Deus e seus nomes. Então, quando você pronuncia os nomes de Deus, os nomes de Deus fazem que a alma que está lá dentro reverbere e comece a florar. Venha à tona. Ela desperta, ela começa a rasgar os véus de Maya e começa a aparecer. E aí os atributos da alma vêm junto. Então isso é importante que ela falou. Os santos nomes. Cantar a Mahamantra, tomar a praçada, se associar com os devotos. A associação dos devotos é extremamente importante. Você tem uma fogueira, você pega uma brasa e puxa para fora, o que acontece com essa brasa? Apaga. Tem que pegar a brasa e botar na fogueira, que ela vai ficar lá acesa. Às vezes você se encontrando com um devoto, o devoto pode te explicar coisas que ele aprendeu dentro da sucessão discipular, que vem de Krishna, através do avatar de Krishna, através de Krishna. Ele pode te explicar coisas que você levaria anos para saber sozinho, talvez não for saber nunca. E aí numa conversa, pá, cai aquela ficha, como a gente falava antigamente, né? Ou então você faz o download, como eu diria hoje. Baixa o arquivo lá e aí o negócio esclarece para você. Então é isso, pessoal. Todas as glórias da Srila Prabhupada. Já,